Esse treinador está para se aposentar, porém antes de fazer isso, ele decide treinar um time do subúrbio para tirá-los da vida do crime. O que ele não esperava é que essa ação mudaria a vida de todos os jogadores. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a história de John, um filme de esporte e drama de 2022. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Em uma área pobre da cidade de Nagpur na Índia, o jovem Ankush Masran, ou Don como é conhecido, vive sua vida normalmente passeando por aí com a sua gangue de companheiros, cometendo pequenos atos de rebeldia e até mesmo crimes, como o roubo de pequenos itens, por exemplo. Apesar disso, Don ainda parece ter um código moral, pois de noite, enquanto ele estava na rua comendo com seus colegas, um casal aparece brigando no meio da rua. O problema é que o marido estava um pouco exaltado demais, mostrando que poderia ser perigoso. Vendo isso, Don se intromete na briga, mandando o homem ir embora, e consegue fazer com que Razia saia em segurança com seus 3 filhos. No dia seguinte, Don está no trilho do trem usando substâncias ilícitas, quando de repente percebe que próximo dali havia um homem encarando. De início, o jovem não se importa, mas conforme isso continua, Don perde a paciência e parte para cima do cara. Aí, percebendo que a situação poderia complicar, Sambia chama seus homens para darem um jeito em Don. Só que isso não intimida o jovem, e ao contrário das expectativas, ele dá um tapa em um dos capangas do homem e sai correndo. Sambia fica irritado com isso e persegue Don por um bom tempo, até chegar em um bairro pobre onde ambos são detidos por Vijay, um antigo treinador de futebol que estava prestes a se aposentar. Após separar os dois, Vijay pergunta a razão da briga. Aí Don responde que apenas deu um tapa nos homens de Sambia porque eles estavam encarando. Ouvindo isso, Vijay fica surpreso ao saber o motivo e os manda embora. Enquanto eles partem, Vijay dá uma olhada ao redor da área do bairro degradado e volta para sua casa para descansar. Ou quase isso, né? Porque além da sua esposa e dos seus 2 filhos, a casa está lotada de pessoas por conta do serviço social que o treinador faz. A questão é que, diferente dele, seu filho não parece feliz com seu trabalho social. Afinal, não é todo mundo que curte ter pessoas estranhas no seu quarto assistindo um filme no computador enquanto você está fora de casa. E bom, é exatamente isso que acontece quase que diariamente nesse lar. E por incrível que pareça, isso é algo recorrente na vida de pessoas que fazem trabalhos sociais, ou vivem com pessoas que fazem esses serviços. Esses benfeitores acabam ficando tão focados em ajudar os outros, que não acabam percebendo como tal coisa afeta aqueles ao seu redor, ou a si próprio. E galera, eu não estou falando que é ruim ajudar outras pessoas, mas existem casos de pessoas tão focadas em ajudar os outros, que elas acabam negligenciando a si mesmas. Paralelo a isso, Razia foi passar um tempo com seus pais para ajeitar as coisas, mas o casal desaprova completamente a decisão de Razia de se separar de seu marido. Afinal, será muito difícil para uma mulher divorciada e mãe de 3 crianças viver sozinha. Ao mesmo tempo, Don e seus colegas estão vendendo os celulares que roubaram anteriormente. Nesse momento, uma chuva fraca começa a cair, e os garotos aproveitam que o clima refrescou para ir ao campo jogar futebol com uma bola improvisada, que era na verdade um recipiente de plástico. O que nenhum deles sabia é que perto dali, Vijay estava com os olhos brilhando, vendo a juventude se divertindo e mostrando as suas habilidades no futebol. Ele sente que é uma pena que os garotos não consigam se divertir completamente, por estarem usando um plástico como bola. Por isso ele vai correndo até a escola onde dá aula, pega uma bola e volta para entregá-la aos jovens. O problema é que ao chegar no campo ele não encontra ninguém, e quando ele tenta pedir informações, acaba sendo confundido com um possível comprador de samambaia. Aí sem opções, Vijay volta rapidamente para casa. Em paralelo, Don junta sua gangue e vai até o local onde Sambia e seus homens fazem negócios. Ao chegar lá, os 2 grupos mal se encaram e já começam a batalhar, colocando as suas vidas em risco. A gangue de Don conta com muitos menores de idade, mas apesar disso, a guerrilha acaba sendo bem complicada para os homens de Sambia, e eles perdem vários produtos antes da polícia chegar ali para separá-los. E aí todos os baderneiros são colocados em um camburão, levados para a delegacia e só saem quando o responsável aparece. No dia seguinte, Vijay volta para o campo de futebol e vê o grupo de Don apostando dinheiro em um jogo de cartas. Ele se aproxima dos jovens e diz que irá pagar para que eles joguem futebol por algum tempo. Os garotos acabam sendo convencidos, já que querem o dinheiro, e se separam em times para jogar. O problema é que os meninos são muito desorganizados para conseguir jogar sem começarem a brigar. Apesar disso, Vijay gosta da animação deles. Aí, quando o tempo estipulado acaba, ele diz que irá voltar no dia seguinte para pagá-los para jogar mais uma vez, o que é ótimo para o grupo, já que assim eles conseguem bancar o jantar. No dia seguinte, Vijay volta ao campo e vê que os jovens já estavam esperando, mas dessa vez antes de pagá-los e entregar a bola, o técnico fala algumas regras para eles e ajuda a montar um campinho mais organizado para que joguem o verdadeiro futebol, ou algo próximo. Dessa forma, os dias vão passando e o grupo vai gostando de se reunir toda tarde para jogar futebol. Enquanto isso, na família de Vijay, seu filho Arjun está se preparando para viajar para entrar em uma faculdade. E apesar da sua mãe pedir para ele ficar até que seu pai se aposente, Arjun não aguenta mais ficar em sua própria casa, por conta de tanta gente que aparece diariamente. Certa tarde, Vijay não aparece no campinho da várzea, e os garotos vão atrás dele na escola para ver por que ele não compareceu. Em resposta a isso, Vijay apenas diz que está um pouco ocupado, e que irá lá outra hora. Assim que os jovens vão embora, o novo técnico que entrará no lugar de Vijay diz que ele
não deveria estar se misturando com esse tipo de gente. Afinal, eles invadem locais, perseguem garotas e usam substâncias ilícitas. Vijay fala que não concorda com isso, pois eles são apenas crias do lugar onde cresceram. E apesar de serem um pouco rebeldes, são bons jogadores e dariam muito trabalho para o time escolar. Mais tarde, os garotos percebem que Vijay ainda não apareceu e vão até a casa dele perguntar o que está acontecendo. Então, o técnico avisa que infelizmente não tem dinheiro para pagá-los dessa vez. Por isso, decidiu não ir até lá. Ouvindo isso, os meninos se olham um pouco e falam que não precisam mais do dinheiro desde que recebam a bola para poder jogar, o que não é um problema para o Vijay, e ele entrega a bola. Afinal, o plano do cara desde o início era fazer com que os jovens desejassem jogar sem precisar do dinheiro. E pessoal, o que o Vijay fez sozinho nesse subúrbio foi algo incrível, pois geralmente várias pessoas se reúnem para criar programas que resgatam os mais novos da rua através dos esportes. Porém, o Vijay conseguiu isso apenas com uma bola e algumas rúpias. Aliás, não pensem que isso é apenas da boca para fora, pois foi confirmado pelo coordenador da ONU que onde existem programas de apoio ao esporte, a criminalidade tende a cair 30% ao ano, o que não é pouca coisa. Alguns minutos depois, Vijay aparece no campinho para ver o grupo jogando. Aí, ao fim da partida, ele se reúne com os meninos e diz que gostaria de organizar uma partida amigável entre o time da várzea e o time da sua escola. Então, para que os garotos tenham chance de ganhar, Vijay começa a treiná-los para melhorarem suas habilidades no futebol e se acostumarem a jogar mais em equipe. Dias depois, Vijay vai até o diretor da escola e pede permissão para poder organizar a partida entre os meninos de rua e o grupo escolar. Ao ouvir isso, o diretor acaba sendo totalmente contra, por pensar que pode manchar a reputação do colégio. Porém, Vijay pede que ele encare isso como um presente de aposentadoria, e aí sim o homem aceita. Além disso, o novo técnico não acredita que os garotos da rua possam durar nem 10 minutos contra os alunos, e por isso os dois apostam 500 rúpias em quem será o vencedor. No dia seguinte, todos estão no campo esperando o time da várzea chegar. O problema é que na hora em que eles aparecem, Vijay percebe que os meninos estão vestidos cheios de marra, usando bonés, óculos e botas, praticamente como se estivessem ali para impressionar algumas gatinhas, ao invés de jogar futebol. Vijay não gosta muito disso, mas também não reclama, já que os garotos provavelmente irão tirar essas coisas na hora de jogar. Infelizmente ele estava errado, e os meninos de rua continuam usando seus acessórios para tentar conquistar os corações de quem está observando. Aí, como todos estão mais focados em fazer cena do que jogar, o time escolar começa marcando e faz com que os meninos de rua briguem entre si. Com isso, a situação vai piorando e do nada já está 5-0 para os alunos, o que não agrada o Vijay nem um pouco. Rapidamente chega o intervalo e, se aproveitando do pouco tempo que tem, Vijay dá uma bronca neles, dizendo que não foi isso que os ensinou a fazer, falando que esse vexame que eles estão causando está apenas dando munição para que os outros zoem eles. Isso mexe com os garotos e faz com que eles decidam jogar sério para mostrar que todo aquele treinamento não foi à toa. Por isso, os jovens retiram seus acessórios, ficam descalços e voltam para o campo com uma outra mentalidade. Assim que o segundo tempo começa, o time da rua se mostra decidido a provar seu valor. Aí, com a determinação lá em cima, eles dão um baile nos alunos e conseguem marcar vários gols até empatar o jogo, o que deixa toda a torcida animada. E todo mundo aqui sabe por que eles empataram o jogo tão facilmente. Naturalmente, quem joga descalço é bufado. Aí, como o jogo acabou empatado, a decisão será na cobrança de pênaltis. A disputa é bem intensa e fica difícil saber quem vencerá. Porém, o goleiro da várzea tem sucesso em defender vários pênaltis seguidos, e isso, somado com a habilidade dos batedores, faz com que o time da rua consiga ganhar de virada. Essa partida anima todos que estavam assistindo, incluindo as pessoas da escola, já que até mesmo o guardinha pede para aprender com o Vijay. Após o jogo, o treinador leva alguns dos jogadores e outros jovens das ruas para sua casa. Lá ele pede para que falem um pouco da história que os levou a ficar como estão agora. Todos se emocionam com esse pedido e começam a explicar como têm sido suas vidas. Alguns perderam os pais quando eram mais novos, outros se envolveram na criminalidade cedo para conseguir comida. Já as crianças menores falam que para ajudar em casa tiveram que catar lixo na rua e coisas assim. Praticamente todas as histórias têm algo em comum. Só que apesar desses vários problemas, os rapazes falam que o melhor momento dos últimos anos foi poder jogar bola contra o time da escola, pois ali eles esqueceram de todos os problemas. Por isso, cada um deles diz querer continuar jogando. Mas além de fazer os jovens se sentirem bem, aquela partida também faz eles conhecerem novas pessoas. Afinal, o Dom estava muito afim de uma menina que estava no time da escola, e graças àquele jogo de futebol ele conseguiu o número dela para que os dois possam conversar. E galera, essa parte da história é bem pesada, já que não apenas representa boa parte da população pobre da Índia, como também pode mostrar como é ao redor do mundo. É claro que muitas pessoas acreditam que é simples ao entrar para o mundo do crime, mas a grande maioria das pessoas é possível perceber um padrão que é quase inescapável. Afinal, se uma criança está passando fome e não tem seus pais para lhe proteger, fica fácil para alguma pessoa mal intencionada arrastar o jovem para o mundo do crime, com promessas de irmandade e prosperidade, já que todos temos a estranha vontade de não querer morrer de fome ou sozinhos na sarjeta. Alguns dias depois, finalmente chega a hora de Vijay se aposentar. Aí, devido a essa grande ocasião, uma enorme reunião é feita na escola para sua despedida. Depois da reunião acabar, Vijay sai para conversar e passar um tempo com alguns meninos do time de rua. O problema é que de repente um deles atende o celular e avisa aos outros que um dos seus colegas perdeu a vida ao cair de um trem. Aí, para honrar a sua
sua existência, uma pira é feita no subúrbio em sua homenagem. No dia seguinte, um comerciante aparece no campinho, querendo usar aquela área para montar o seu negócio ilegal. Só que o VJ e alguns conhecidos tentam expulsá-lo dali usando a lei, dizendo que ele não tem direito sobre aquela terra. Mas o cara se recusa a sair dali. Aí por conta disso, todos se revoltam e começam a tirar suas coisas do local para mandá-lo embora. E se aproveitando disso, o campo inteiro acaba se reorganizando para ficar mais parecido com um campo de verdade, o que ajuda todos os jovens a melhorarem. Assim que a noite cai, VJ se junta com seu esquadrão para bater um papo. O interessante é que durante a conversa, um dos mais novos recomenda a ideia de jogar contra outros times da várzea de partes diferentes da Índia, como se fosse um torneio. Por isso, no dia seguinte, VJ vai até uma grande escola e fala a respeito da sua ideia para criar um torneio para os times de rua. Aí, como precisam de um local para sediar o campeonato, ele quer a permissão para fazê-lo nessa escola. VJ fala que essa oportunidade é extremamente importante, pois o futebol está ajudando a juventude a sair do vício e da criminalidade. Além disso, tudo ficará sob sua responsabilidade, e caso algo dê errado, VJ irá arcar com as consequências. Aí, como não tinha motivos para continuar recusando, o homem permite que o campeonato ocorra ali. Em paralelo, Dom vai até um ferro velho para receber o dinheiro de um cara que estava ali devendo. O problema é que logo que o Dom pega a grana, Sambiá e seus colegas aparecem para acertar as contas de tudo que aconteceu, mas o Dom não fica com medo deles. Então ele pega uma garrafa de vidro e quebra na cabeça do Sambiá para conseguir sair correndo. Porém, durante sua fuga, ele golpeia várias pessoas. Por isso, a polícia começa a persegui-lo e a revistar as casas do subúrbio para ver se alguém estava lhe acobertando. E por isso, o Dom precisa se esconder. Enquanto isso, VJ e o resto do grupo preparam os anúncios para divulgar o torneio e saem por aí espalhando pela rua e divulgando na internet a respeito do campeonato nacional dos times de rua. E ao mesmo tempo que o Dom fica fugindo da polícia, VJ recebe dezenas e centenas de inscrições para seu campeonato na várzea. Só que o técnico fica sabendo da situação de Dom e liga para ele pedindo que ele se entregue para a polícia. Afinal, ele dará um jeito nas coisas. Sendo assim, logo que amanhece, Dom vai até a delegacia para se entregar. E lá ele acaba apanhando bastante para os oficiais. Por sorte, VJ aparece na hora certa e consegue liberá-lo apenas com algumas punições, além do próprio senhor dar uma bela bronca nele. No dia seguinte, a grande competição amadora finalmente está para começar. Por isso, a escola fica lotada de pessoas que querem assistir esse campeonato. Assim que os jogos começam, todos ficam emocionados e animados com essa grande chance dada aos jovens mais pobres. Por isso, eles aproveitam ao máximo para se divertir. E para falar a verdade, esse evento até mesmo salva uma vida, pois um jovem estava no trilho do trem ao lado da escola, pronto para acabar com tudo ali mesmo. Mas de repente, ele escuta uma comoção vindo da escola e vai até lá e entra como goleiro de um time, esquecendo completamente os seus pensamentos anteriores. Porém, nem tudo são flores, e por serem várias pessoas desconhecidas em um mesmo local, brigas começam a ocorrer, e o colégio fica cheio de lixo espalhado pelo campo, o que não agrada o diretor nem um pouco, fazendo com que ele peça para VJ acabar com o campeonato. E não é só isso, o VJ também começa a ser humilhado publicamente na televisão, por pessoas que não gostam desse projeto social de colocar jovens de rua para jogar futebol. O técnico fica triste com essas situações e sai para pensar. E enquanto dava uma volta pela escola, ele vê que todos os jogadores que vieram para o campeonato estavam limpando a sujeira do chão, pois tinham visto a bronca que o diretor deu nele. E é incrível ver que até mesmo de maneira indireta, o projeto que o VJ decidiu fazer para resgatar esses jovens pobres conseguiu impedir que uma vida fosse perdida. E não só isso, como esse evento inteiro até mesmo deu uma nova esperança para o garoto. E essa foi uma representação clara de como outros jovens se sentem. Afinal, o trem na vida deles é a desilusão de nunca conseguir algo melhor. Graças a isso, o campeonato continua normalmente no dia seguinte, com mais e mais pessoas aparecendo para apoiar e se divertir assistindo os jogos. Até mesmo a mídia decide fazer uma cobertura de um evento tão incrível e dar voz para os pobres, fazendo com que a final do torneio se torne um grande sucesso. Assim que o campeonato acaba, Arjun volta para casa e decide começar a ajudar seu pai em seus projetos com os menos afortunados. No dia seguinte, VJ vai com Arjun até o campo para iniciar o treinamento, só que ao chegar lá, ele vê Dom no meio do campo jogando também. O problema é que o garoto tinha sido exilado da cidade por 4 meses por conta do que fez, e não deveria estar ali. Só que enquanto o VJ mandava ele ir embora por um tempo, Arjun aparece mostrando que eles receberam um convite para participar de um campeonato internacional de times de rua, que acontecerá na Geórgia. Isso deixa VJ bem animado, e logo todos os jovens ficam sabendo das boas novas. Porém, eles precisarão de grana se quiserem viajar até lá e participar desse campeonato. Por isso, uma reunião é feita na casa de VJ, para que discutam sobre quais serão os rapazes que participarão do time que irá até a Geórgia, além de conversarem sobre ideias de como arrumar dinheiro. Assim que os jogadores são escolhidos, VJ faz telefonemas para avisar todos os candidatos ao redor da Índia, e sem exceção, cada um deles treme de felicidade ao saber que foram escolhidos para representar a Índia em uma Copa do Mundo de times de rua. O maior problema que os jovens encontraram acaba sendo a retirada do passaporte, já que muitos deles não tinham os documentos necessários. Por sorte, várias pessoas se solidarizaram com as dificuldades e lhes ajudam nessa jornada, permitindo que tudo ocorra bem. E enquanto os mais novos trabalham de um lado, Arjun leva seu pai até um dos ministros indianos para conseguir fundos para bancar a viagem do time. Os dois contam a respeito
respeito do Campeonato Mundial de Futebol. Falam sobre os jovens que foram e tentam de toda forma conseguir a aprovação do ministro. Só que o homem não parece muito convencido a designar fundos para essa causa, já que ele não tem simpatia alguma pelos pobres do subúrbio, o que deixa Vijay extremamente chateado e faz com que ele queira arcar com todas as despesas, mesmo que não tenha essa grana. E bom, ele de fato consegue o dinheiro necessário. No entanto, o preço para isso foi ter que hipotecar o próprio terreno. Pelo menos algumas outras pessoas também sentiram vontade de doar e ajudar nas despesas. Rapidamente, a notícia de que a Índia foi convidada para participar do Campeonato Mundial de Futebol de Rua se espalha para todos, e até mesmo os jornais informam as boas novas, com Dom sendo a representação do time, o que faz ele se tornar conhecido e receber elogios. Apesar de todas as dificuldades que entram no caminho desse grupo, cada coisa vai se resolvendo aos poucos, e os jovens conseguem tirar seus documentos contando com a colaboração dos outros. Quer dizer, quase todos os jogadores têm sucesso em tirar seus passaportes, pois por conta de sua extensa lista de crimes, Dom encontra vários problemas com a polícia e é impedido de tirar o seu passaporte. Aí, para contornar essa situação, Vijay contrata um advogado e o caso vai para o tribunal. O problema é que quando a argumentação começa, o promotor não apenas tenta impedir que o Dom tire seus documentos, como também tenta convencer a juíza de cancelar os passaportes de todos o time, dizendo que eles irão cometer crimes fora da Índia. Ao ouvir isso, Vijay não consegue ficar calado e começa a falar sobre tudo que viu desde que começou seu trabalho social com esses jovens. O técnico conta como eles superaram o vício, saíram da criminalidade e se converteram para verdadeiros atletas. Por isso que impedir essa viagem é a mesma coisa que acabar com o futuro deles. Infelizmente, apesar desse belo discurso de Vijay, a juíza ainda barra o passaporte de Dom. Sendo assim, Dom acaba ficando para trás, enquanto o resto do time parte com Vijay para ir até a coletiva de imprensa, que acontecerá antes da viagem. Se sentindo sozinho e desolado, Dom pega uma lâmina e vai atrás do policial que fez ele ir a julgamento. Por sorte, seus amigos o encontram no meio da rua e o levam para beber. Enquanto eles bebem, Dom chora dizendo que é injusto terem acabado com a única chance que ele teve em toda a sua vida, pois isso iria mudar o seu destino para sempre. Aí no final, depois de extravasar, Dom desiste de se vingar. E ainda bem que ele fez isso, pois no dia seguinte um carteiro vai até a sua casa e lhe entrega o passaporte que o garoto tanto queria. Pois é, na noite passada Dom teve a chance de se vingar do policial e voltar para a vida do crime, o que também iria acabar com qualquer chance que ele tinha de viajar. Porém, o fato dele se recusar a voltar para a vida do crime foi recompensado, e agora com seu passaporte em mãos, ele tem a chance de viajar com o time. Rapidamente, Dom e seus amigos se reúnem e vão para a rodoviária pegar um ônibus para se encontrar com os outros. Só que ao chegar lá, Sambiá aparece com seus homens e leva os amigos para um local isolado. E enquanto eles apanhavam um dos homens de Sambiá, felizmente, Bhavana, a garota que Dom gosta, aparece e impede que as coisas piorem. Além disso, Bhavana também dá uma carona para os jovens e os leva até o aeroporto, onde o time partirá para a Geórgia. Aí, com um pouco de sorte, Bhavana e os meninos chegam ao aeroporto no momento em que o grupo estava para entrar no avião. E então, Dom se despede da sua crush e vai se juntar com os outros. E as coisas quase dão errado na hora de passar pelo detector de metal, já que ele ainda estava com o estilete em sua calça. Mas tudo que o guarda pede é que ele jogue a lâmina fora e passe novamente pelo detector. Isso acaba sendo difícil para o Dom, afinal ele nunca andou sem algo para se defender. Só que nesse momento ele olha para Vijay e percebe que a vida que quer levar não precisa mais dessas coisas. E então Dom se livra da sua lâmina, passa pelo detector e chora enquanto abraça os companheiros, pois assim ele finalmente deixou para trás completamente a sua vida antiga. E agora, sem mais nada para lhes impedir, a equipe coloca seus uniformes e parte para a Geórgia para competir. Fala galera, qual é a coisa que faz você esquecer de todos os seus problemas? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em alguns desses que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.